E aí galera, bem-vindos ao Curta Matemática, nossa 15ª aula na playlist Ensino Médio, nossa segunda sobre funções. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje que na maioria das vezes a gente trabalhou com função na aula passada com a tabela, falando sobre algumas coisas mais notação, mas normalmente quando se trabalha com função, você trabalha ou com gráfico ou com a fórmula. Hoje aqui, então é isso que nós estamos dizendo, nós vamos trabalhar com a fórmula, mas nós vamos entender um pouco sobre como funciona esse trabalho com a fórmula, ou regra geral ou lei da função. O nome pode ser um desses, normalmente é usado a fórmula. Mais um exemplo, aqui uma função nos inteiros, uma função definida dos inteiros nos inteiros, lembra? Nós vimos na aula passada, definida de A em B, aqui é definida dos inteiros nos inteiros. Aí nós temos aqui que a nossa lei, a nossa regra geral ou a nossa fórmula é y igual a 2x ou f de x igual a 2x. Quem é y? Y é a nossa imagem. Y é o resultado da função. Vamos ver na tabelinha aqui. Por exemplo, nós temos aí a entrada, vamos considerar assim, x é a entrada e y é a saída. X são os números inteiros, que nosso exemplo, quando você fala domínio dos inteiros, quando você fala os números inteiros, são todos inteiros, mas nós podemos fazer o exemplo aqui só vendo dessa tabelinha. Nós temos aí o número menos 2, que quando você passa pela fórmula, que era 2x, como seu x é menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2, vai ficar igual a menos 4. Quando seu x é menos 1, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Lembra? Por causa da fórmula. Então, entende? Aí você vê o exemplo todo da tabela aí. Você substitui o x, o valor que você vai atribuir a x, para encontrar o valor de y correspondente àquele x. Lembra quando a gente falou lá? O valor y é a imagem de x, ou x corresponde a y. Por isso, porque x menos 2 corresponde depois da função a menos 4. Ok? Então, bora seguindo. Nesse caso, chamamos Z de domínio, domínio D, e também de contradomínio. Lembrando, D, esse Dzão aí é como a gente lembra, a gente representa o conjunto dos reais com R, o conjunto dos naturais com N, a gente representa o domínio com um D. Contradomínio pode ser um C com um D. Normalmente é um C com um D. Eu não coloquei aqui, mas porque nós trabalhamos mais com a imagem. Vamos lá. Então, o que é o domínio aqui? O domínio é esse primeiro Z. Quem é o contradomínio? É para onde a seta está indicando. O que isso implica? O que significa? Significa que está mostrando aí, ó, a função vai de Z para Z, ou seja, vai do domínio para o contradomínio. Esse Z aí, galera, é só do nosso exemplo. Pode ser qualquer conjunto, que nem a gente trabalhou lá de A e B. Então, podia ser dos naturais nos inteiros, dos inteiros nos naturais, dos reais nos irracionais, tanto faz. Pode ser muitos conjuntos. Esse aqui é só um exemplo, tranquilo? Então, o domínio D é o conjunto de todos os elementos possíveis para x. Nós vamos ver isso daqui a pouco, porque possíveis, porque pode ser que x não possa ser atribuído em alguns valores. O contradomínio é o conjunto que contém o conjunto da imagem. Tranquilo? Então, o y está contido no conjunto. O y, todos os y vão ser o conjunto imagem. O contradomínio é o conjunto que contém esse conjunto. Nós vamos fazer exemplos para facilitar daqui a pouco. O conjunto imagem é o conjunto de todos os y, ou seja, os f de x, y e f de x é a mesma coisa. Ou ainda é o conjunto de todos os elementos que são imagens de cada x do domínio. Tranquilo? Ou seja, é isso que eu falei, são conjunto de todas as imagens, é o conjunto imagem. Contradomínio é o conjunto que contém esse conjunto imagem. Agora esse f de x, espero que tenha dado para perceber, né? F de x e y é a mesma coisa. Porque tudo... Por causa que o f de x, normalmente você coloca f de x igual a função. O resultado da função, quando você atribui um x, vai ser o y. Tranquilo? Então, um exemplo. Muitas vezes não temos nenhum conjunto do domínio e nenhum contradomínio descritos. Ou seja, você só recebe a lei, a regra geral, a fórmula. Quando isso acontece, consideramos que estamos trabalhando com o conjunto dos números reais. Por quê? Por causa que os reais, até nesse momento aqui, vai ser por muito tempo, é o nosso conjunto universo. Então, tipo, sempre que você está trabalhando, você não sabe o conjunto, considera os reais. E aí você pode ter a questão de encontrar o domínio, contradomínio ou imagem. Normalmente é domínio e imagem. Mas aí você considera nos reais e vai entender qual que é o domínio, aquele domínio, aquela imagem dentro dos reais.
Nós vamos ver um exemplo. Por exemplo, você der a função 4x sobre x menos 1. Lembra, o que não é definido, nós fizemos lá, quando nós falamos de conjunto das operações definidas. Lembra quando nós falamos dos racionais? Não pode ter divisão por zero, ou seja, não é definida a divisão por zero, ou seja, não pode ter uma fração que o denominador dela é zero. E o que acontece se o nosso x aqui tiver o valor de 1? Vocês conseguem ver? Se x for 1, x menos 1 vai dar 0, ou seja, vai ter a divisão por 0. Então x menos 1 deve ser diferente de 0. Então x tem que ser diferente de 1. Então nesse caso a gente tem uma restrição no domínio. X pode ter muitos valores possíveis, mas o 1 é um valor que ele não pode assumir, não é possível para ele, porque senão ele vai quebrar uma regra da matemática e vai dar erro. Tranquilo? Ou seja, x pode ser qualquer número, exceção do 1, qualquer número real, galera. Ou seja, o domínio é o R menos o 1. Dá pra ver, né? Nós falamos isso nos conjuntos. Se vocês não viram, dá uma volta lá que vai ter essa notação de conjuntos aí, que esse daí é simplesmente o conjunto dos reais menos o elemento 1. Não precisamos definir o contradomínio, apenas a imagem. E por que o contradomínio não, galera? Porque o contradomínio é um negócio muito complexo pra você pensar. Porque, tipo, se sua imagem são os números naturais, seu contradomínio pode ser os reais, pode ser os inteiros, pode ser os racionais. Entende? Então, vamos na imagem. Usando o exemplo anterior, mas nós vamos fazer um exemplo lá no final que você vai entender o que pode ser o contradomínio e como é que a gente define. Usando o exemplo anterior, nossa imagem é a própria função. E para sabermos todos os elementos possíveis da imagem, podemos fazer o seguinte processo. Ou seja, o que é a imagem de uma função? Ela é a própria função. Ou seja, a nossa função é igual a 2x. Então 2x é a imagem. Tranquilo? O que nós vamos tentar descobrir agora é quais os elementos que compõem esse conjunto imagem. Você sabe que ele é do tipo 2x. Mas quem são esses elementos que podem compor? Ou seja, seu domínio é igual aos reais, pois não existem restrições. Entende? Vamos começando pelo domínio. Nós falamos lá na outra, não podia ser porque não podia ter a divisão por zero. Nesse aqui, você não consegue achar um número que tem uma restrição nos reais. Então, qualquer número real pode fazer parte do domínio. Então, o domínio é igual ao conjunto dos reais. E para determinarmos, dar uma gaguejada, né, galera? Às vezes é puxado. Os elementos da imagem, faremos esse processo aqui, ó. Y igual a 2x. Aí o que você faz? É processo algébrico, galera. Com o tempo vocês pegam, quem não tiver facilidade nisso. Mas aí você divide os dois lados por 2 e vai deixar o x sozinho. Então x vai ser igual a y sobre 2. O que significa? Essa é a cara do elemento da imagem. Nesse caso aqui não tem restrição, porque o y está em cima, então qualquer elemento dos reais também pode ser, qualquer elemento dos reais pode ser o elemento da imagem. Tranquilo? Então a imagem também é o conjunto dos reais. E aí você pode fazer essa substituição aqui, ó, para encontrar, para ver se dá certo, só para ter certeza que está tudo certo. O que mostra que a imagem também pode ser qualquer elemento dos números reais, ou seja, o IM também é igual o conjunto dos reais. E ele é igual a essa operação aí, 2x. Tranquilo? Então, no entanto, o método que utilizamos nem sempre é possível. Por isso, na maioria das vezes, o conjunto imagem é definido pela análise do gráfico da função. Porque tem isso, né? Por exemplo, essa função que nós fizemos antes, 4x sobre x menos 1. Tenta fazer ela no papel, um processo parecido com o que a gente fez. É muito complicado. Eu não consegui tirar ela para saber qual que ia ser o elemento da imagem. Vocês podem tentar, porque é muito difícil isolar o x nessa função. Pelo menos, acho que é difícil. Não tentei, na verdade. Não. Segue a viagem. Mas então, aí a maioria das vezes a gente usa o gráfico. Então, outro exemplo, que não ficou aparecendo um por um, deu um errozinho na edição, que eu coloquei esse exemplo no final, que eu achei que podia ser bom. Nós temos aí y igual a x mais 1 sobre x. Aí você faz todo esse processo algébrico, ó. Você vai passar
o y, o x que está embaixo multiplicando. Não é passar, né? É repor dos dois lados. Mas eu vou falar passar e vocês entendem. Matemática tem uns formalismos que às vezes é embaçado. Mas aí você passa ele multiplicando. E aí depois você passa o outro x subtraindo. Fatora, coloca em evidência o x. Se tiver muito rápido, galera, relaxa. Com o tempo a gente vai fazer alguns exemplos, vai ficar mais simples. E aí nós vamos ter esse final aí, o x igual a 1 sobre y menos 1. Então logo o domínio é igual aos reais com asterisco. E a imagem é igual o y pertencente a r, tal que y é diferente de 1. A gente podia ter feito essa notação no final igual. Só que aí eu decidi mudar um pouco só pra gente ir se acostumando com o tempo, beleza? Então, nós vamos fazer os exemplos. Os conteúdos mais difíceis eu vou fazer outros exemplos no Fazendo na Mão, então lá na playlist. Então é isso aí, galera. Por enquanto, sobre funções da aula 2 foi isso e valeu, curta matemática.